Olá, meu caro e minha cara, aqui quem fala é o pastor Pedro Barbuta, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. Vocês estão aqui me vendo num cenário um pouco diferente, né? Eu estou em casa, a estante é parecida com a estante do meu gabinete, mas os livros aqui, se você for observar, são livros de direito, né? Que são os livros da minha esposa. Não são os meus normais livros de teologia. A minha parte dessa estante aqui é só essa parte aqui, em que eu tenho algumas bíblias de estudos, mas aqui em casa ela tem a prioridade em relação à guarda dos livros, né? Assim, a igreja ela reduziu um pouquinho mais ainda seu horário de abertura. Ela está funcionando agora somente de 9 da manhã até as 4 da tarde. Então a gente precisa remir o tempo. Então talvez daqui para frente vocês possam me ver mais aqui nesse ambiente fazendo a gravação, uma vez que lá na igreja o tempo está cada vez mais reduzido da nossa atuação ali, tá bom? Então hoje nós vamos continuar o nosso estudo da revista da Escola Bíblica, né? Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas, e hoje nós vamos falar sobre Naum. Então, pega o seu cafezinho, pega o seu álcool em gel e em casa vamos então estudar mais a respeito desse grande homem usado pelo nosso Deus. Agora, como tanto eu como você estamos municiados de um bom café, né? Aqui, ó, o meu tá aqui. E tá bom mesmo. Vamos poder começar a falar a respeito de Naum. Então, para isso, para começar, a gente vai ler o capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcós. Percebe aqui, a gente já tem falado disso há algum tempo, né? De que a gente consegue identificar quem é a pessoa através de como ela é apresentada. Simplesmente se diz que Naum é da cidade de Elcós. Não diz quem é o pai dele. Isso significa, então, por exemplo, que ele não tem nenhuma ascendência de uma família importante ou coisa parecida. Ele é um homem simples e que morava na cidade de Elcós, assim como Amós também. Ele é chamado por Deus para poder falar contra a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, né? Coisa que Jonas também tinha feito mais há uns 100 anos atrás, mais ou menos. E agora Naum novamente volta a ter essa missão. Bom, mas ele tem um diferencial, por exemplo, se a gente for comparar ele com o próprio Amós, que é a maneira rebuscada como ele escreve. Ele, ao mesmo tempo que ele é rebuscado na maneira como ele escreve, ele também é muito simples. Assim, o livro dele, você senta, abre a sua Bíblia, talvez aí uns 20 minutinhos, você já terminou de ler o livro de Naum. Tal maneira como é fluida a maneira como ele escreve. Mas algo que a gente não percebe, quando a gente vai ler então no nosso idioma, né, no português, é o rebuscamento do capítulo 1. O capítulo 1 é extremamente rebuscado. Ele faz um trabalho em que cada estrofe do capítulo 1 começa com uma letra do alfabeto hebraico. Isso acontece, por exemplo, no Salmo 119, em que o Salmo 119 também é organizado através cada estrofe se inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Isso também acontece no capítulo 1, em que também a gente pode considerar o capítulo 1 como sendo um salmo. Já o capítulo 2 e 3, ele já é escrito normalmente com a maneira, com a linguagem que os profetas escrevem normalmente. Dos demais, todos os profetas escrevem normalmente. E é muito interessante que ele é um salmo, e é um salmo que enaltece, antes de tudo, a figura de Deus, né? Ele descreve o Senhor como sendo aquele que é poderoso e tal, e que vai exercer, então, a justiça em direção à cidade de Nínive. Quando ele fala cidade de Nínive, significa todo o Império
a Síria. No capítulo 2 e 3, como eu falei, ele já entra direto, né, naquilo que vai acontecer com a cidade de Nínive. Agora vamos para uma segunda questão. A segunda questão que a gente levanta é em que momento histórico, na linha do tempo, que o ministério de Naum acontece. A gente vai observar que no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo e rodeada de águas? O rio era sua defesa, as águas seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Frut e Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada e levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas e tal. Ele vai se referir à queda da cidade de Tebas, que era uma cidade que ficava no Egito. Essa queda aconteceu lá pelo ano 668, 665 antes de Cristo. Né? E aí que ele fala como já um fato acontecido, como algo que já aconteceu. E ele vai falar sobre a queda de Nínive. A queda de Nínive vai acontecer no ano 612, né? Ela acontece depois. Vamos lembrar que, como a gente está falando de acontecimentos antes de Cristo, quanto menor o número, mais próximo ele está da nossa era, né? Ou seja, porque vai assim, né? Tipo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jesus nasceu e aí depois vai começar o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a cidade de Tebas, ela cai em 668 e a cidade de Nínive em 612. Né? Então, ou seja, ela cai depois da cidade de Tebas. Então a gente pode entender que o profeta Naum, ele se encontra lá entre 664 e 613, é onde ele se localiza. E o que está acontecendo ali se a gente for pegar então Israel e Judá? Bom, Israel não existe mais. Israel foi uma das vítimas da Síria, né? Justamente ele está pregando contra a capital desse império que veio a acabar com o reino, na verdade, de Israel. Então Israel não existe mais. Em Judá, o período de atividade de Naum vai compreender o reinado de Manassés. Quem vai lembrar de Manassés? Manassés foi um rei péssimo, um rei horroroso. Ele reinou durante 55 anos. Foi um período em que ele adotou uma política totalmente pró-assíria. Ele trouxe, então, elementos da religião da Assíria para o reino de Judá. Né? Ele é filho, e por incrível que pareça, né? Ele é filho de Ezequias, que foi um rei que fez uma reforma religiosa em toda Judá. Né? Mas assim, quando o Ezequias morre, assume o seu filho Manassés, e Manassés, na verdade, ele faz esse estrago na religião de Judá. E fica lá durante 55 anos. Você vê a bagunça religiosa que Manassés faz. Na época em que ele reinou, se adorava em Judá Yahvé, que era Deus real, né? Yahvé, Deus, Adonai, são nomes do nosso Deus, né? Se adorava também a Baal, se adorava a Xerá, se adorava o Sol, se adorava a Lua e todas as miríades celestes. Ele também fez o absurdo de oferecer o filho dele em sacrifício. Quer dizer, Manassés, rei de Judá, ele ofereceu o seu filho como sacrifício, matou o seu filho em sacrifício, em honra aos deuses da Assíria. Para você ver então como é que ele acabou mesmo com a verdadeira religião dentro do reino de Judá. Quando ele morreu, ele é sucedido pelo seu filho Amon. E o seu filho Amon é muito engraçado. Ele foi tão engraçado, que engraçado é a expressão idiomática, né? É interessante. Ele é tão bom, hashtag, só que não, que ele só reina durante 2 anos e é assassinado
pelos seus oficiais, os seus oficiais que assassinam o próprio rei Amon, porque ele estava aí na mesma vibe do seu pai Manassés. E aí o povo da terra é que coloca Josias no lugar de Amon. Né? Josias, que é feito rei ainda quando ele tem apenas 12 anos, e aí Josias ele vai fazer uma reforma muito mais profunda do que o seu bisavô, né? Ezequias. Tem Ezequias, né? Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Pai, bisavô, exatamente, acertei. Né? Então Josias ele faz uma reforma religiosa muito mais profunda que Ezequias e volta então o povo de Judá a adorar o Deus verdadeiro. Então esse é a atuação, esse é o tempo de atuação que Naum vai trabalhar nesse período de datas, né, mais ou menos ali entre o ano 664 até o ano de 612, que foi a efetiva queda da cidade de Nínive, a quem ele profetiza contra. E os reis são os reis Manassés, Manassés 31 anos, Amon 2 anos e Josias possivelmente só o comecinho do ministério, do reinado de Josias, tá bom? Esse então foi o período então que Naum exerceu o seu ministério de profeta. Agora vamos entender um pouquinho quem é a Assíria, né? A gente já falou um pouquinho sobre ela, nós já falamos que foi ela, o império que destruiu o reino de Israel e a sua capital, Samaria. A Assíria era um império que ela estava avançando sobre o mundo, conquistando diversas nações e anexando essas nações ao seu território. Ela tem uma política extremamente violenta. Como assim violenta? Porque quando ela dominava um país, no primeiro momento era aquela intervenção militar clássica, né, em que ele colocava ali o seu exército e aquele país se tornava um país vassalo. Mas a qualquer sinal de revolta daquele país recém-conquistado, ela simplesmente aniquilava aquela nação e deportava os seus sobreviventes, né, depois de cercos e tudo mais, e começava a trazer pessoas de outras nacionalidades, de outros países, para poder ocupar aquele território, se misturarem, de maneira que aquela nação que foi atingida perdesse totalmente a sua identidade, porque alguns iam ficar ali, outros iam ser deportados para um outro lugar, e aí então depois ia trazer outras pessoas de outras nações conquistadas para poder estar ali no território, as pessoas iam se casar, as religiões iam se misturar, ia ter todo aquele sincretismo todo, que resultaria na total perda de identidade daquele povo enquanto nação. É nesse momento em que Israel é aniquilado pela Síria que vai surgir os chamados samaritanos, que vão aparecer lá no Novo Testamento, na época de Jesus. Eles surgem nesse momento e eles são o resultado da mistura de alguns israelitas com outros tantos povos que foram deslocados para aquele território onde era o antigo Reino do Norte, o Reino de Israel. Isso fica claro quando a gente abre a Bíblia no livro do segundo livro de Reis, capítulo 17, e a gente vai ler aqui o versículo 24 e o versículo 33. Olha, observe só. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. No versículo 33, diz o seguinte: eles adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Então você realmente percebe
que isso era uma estratégia que, trazendo pessoas de diversas nações, havia um grande sincretismo religioso. Como a religião estava totalmente entrelaçada com o próprio ser no mundo de cada nação, isso acabava com qualquer identificação, qualquer identidade de um povo enquanto nação. E essa política que o Manassés vai adotar, eu chamo de um jeitinho judaíta, né? E comparo com o jeitinho brasileiro. E que foi algo que deu certo, só que não, né? Por quê? Essa política fez com que Judá se desviasse total e completamente de Deus, né? E em tese, tudo foi tranquilo, tudo aconteceu de maneira... foi um tempo de paz, podemos dizer. Mas, no entanto, essa paz ela não foi perfeita. E atacou justamente o rei Manassés, porque houve um momento em que a Assíria ela entrou em Judá. A gente não tem muito detalhe no relato bíblico de como isso aconteceu, mas foi por um período, certamente um período mais final do reinado de Manassés, em que a Assíria invade o reino de Judá e sequestra Manassés. Fica registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler aqui do verso 9 até o verso 17, que diz o seguinte: Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, ou seja, se arrependeu, né? A coisa apertou e se arrependeu. O seu Deus, e humilhou-se diante do Deus dos seus antepassados. Ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou, aqui fala de algumas obras que ele realiza, né, de fortificação da própria cidade de Jerusalém. E aí, versículo 15, Manassés tirou do templo do Senhor deuses estrangeiros, e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na coluna do templo em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras. Ou seja, o moral de Manassés ficou completamente abalado depois disso, de maneira que até ele tentou ali fazer com que o povo voltasse a adorar a Deus, mas não houve fruto, né? Porque o povo ele já estava total e completamente contaminado com a política que Manassés havia desenvolvido por praticamente meio século do seu governo. Então, assim, o jeitinho brasileiro, o jeitinho judaíta, a mania de dar jeitinhos, né? De ter dificuldades para poder vender facilidades, é algo extremamente danoso. É algo que às vezes parece que as coisas estão resolvidas, mas no futuro elas se mostram muito danosas. Mas a gente não pode esquecer que Deus, ele é Senhor da história e há de aplicar a sua disciplina, há de manifestar a sua justiça. Nada foge do controle de Deus. E essa realidade espiritual é uma realidade que precisa calar no nosso coração, né? Que está firme no nosso coração. Porque, meus caros, realmente, governos podem perder o controle, governantes podem perder o controle, mas nada foge do controle de Deus. Em meio à crise, em meio às maiores dificuldades, o propósito que Deus tem para a sua vida permanece inalterável. E o Senhor é Deus. E quando Ele determina, a coisa acontece. E é necessário, então, que a gente tenha realmente essa confiança em Deus e não se deixe
se levar por notícias, não se deixe levar por esses ventos, né? Porque, na verdade, meus caros, nós é que temos uma palavra de esperança, nós é que temos uma palavra para esse tempo, né? Porque nada foge do controle de Deus. Ele é e continuará sendo e o será eternamente o Senhor da história. E eu queria refletir com vocês sobre essa expressão que eu acabei de usar como sendo Deus o Senhor da história. Porque nós sabemos que algo em torno de mais ou menos 100 anos atrás, Deus havia mandado Jonas para essa cidade, para a cidade de Nínive, para que ela se arrependesse dos seus pecados. E ali eles ouviram a palavra do profeta e Deus os poupou, né? Mas, no entanto, a gente percebe nitidamente que Nínive ela continua sendo uma cidade promotora da violência. Capítulo 3, versículo 1, ele chega a dizer assim: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Essa era a cidade de Nínive, era um império realmente que estava aí tomando várias e várias nações, subjugando várias e várias nações e acabando, aniquilando com a identidade de cada nação conquistada. É bem diferente, por exemplo, a gente lê esse versículo aqui, da situação em que se encontrou no livro de Jonas. Que quando Jonas vai lá 100 anos atrás, em Jonas capítulo 4, versículo, se eu não me engano é 8, 11, capítulo 11, ele diz o seguinte: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Porque a gente sabe que Jonas ele questiona Deus pelo fato de ter poupado a cidade de Nínive, apesar de todo o pecado dela. Mas, bom, quando Jonas ele exerce seu ministério, Nínive fica consciente do seu pecado e se arrepende. A partir do momento que ela tem consciência do seu erro, ela já deixa de ser aquela cidade de gente inocente que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, do certo e do errado. Agora eles sabem o que é certo, eles sabem o que é errado a partir de Jonas. Deus ainda foi longânimo, foi paciente com essa cidade, concedeu aí algo em torno de mais 100 anos para ela, mas ela voltou agora de uma maneira consciente a exercer a opressão sobre diversas nações que a cercaram, né? E aí é muito interessante que quando a gente começa a ler o livro de Naum, a gente vai deparar com uma expressão muito interessante logo no iniciozinho, dizendo que Deus é um Deus zeloso e vingador. Vamos abrir ali no profeta Naum. Opa, eu passei. O livro é tão pequenininho para poder passar ele batido rápido, né? Capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 2, que diz o seguinte: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador. O seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz com que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, e o mundo e todos os que nele vivem. Quem poderá resistir à sua indignação e quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Bom, essa expressão é muito interessante que aparece ali, né? Ele é zeloso e vingador, né? O que significa isso, a expressão zeloso e vingador? Zeloso
como até traduz a nova tradução na linguagem de hoje, né, a NTLH, ela vai traduzir que não tolera outros deuses. Justamente, algumas traduções também vão falar ciumento, né? Ao invés de zeloso, vão usar a palavra ciumento. Ou seja, porque ele não divide a honra com nenhum outro Deus e ele realmente deseja que o seu povo adore somente a ele. Porque afinal, se a gente for pensar, só ele que existe mesmo, né? Os outros deuses são deuses falsos, são deuses efetivamente inexistentes, né? Então daí existe essa expressão que a gente observa aqui, zeloso ou ciumento, dentro desse sentido, né? Que na nova tradução da linguagem de hoje fica mais claro, que não tolera outros deuses. E a outra expressão também que fala sobre vingança, né? Vingança parece uma palavra muito pesada, mas o sentido dela aqui é que o Senhor ele não fica neutro, ele não fica indiferente em relação à injustiça, em relação à opressão, e ele vai fazer justiça. Então, quando a gente observa essa expressão vingança, ou que ele vai executar a sua ira, ou seja, ou ele vai executar a sua justiça, ele não vai deixar impune aquele império opressor que era o império da Assíria, né? Que destruiu diversos reinos, inclusive o reino irmão de Judá, o reino de Israel. E essa palavra é uma palavra, de certa forma, de consolo para Judá, né? Porque viu a sua nação, a nação do norte, né? O reino do norte, o reino de Israel, sendo aniquilado pela Síria. E aí o Senhor está falando, olha, eu vou executar a minha justiça. E é interessante quando a gente observa, a gente lê o texto, que fala que o Senhor é muito paciente. E aí realmente a gente consegue fazer a ligação com o ministério do profeta Jonas. O Jonas foi lá, anunciou a destruição de Nínive e eles se arrependeram. E aí passou-se praticamente um século e agora vem Naum novamente anunciando o juízo sobre aquela cidade, e uma cidade que está totalmente, né, talvez pelas suas grandes conquistas, pela expansão do território, achando-se autossuficiente, achando que os seus falsos deuses eram deuses realmente poderosos e que estavam garantindo a eles aquela expansão toda. Mas na verdade Deus é o Senhor, somente Ele, sob o controle dele que todas as coisas acontecem. E aí uma expressão que talvez possa ter passado desapercebido na leitura que você possa ter feito em casa, é que no versículo 12, né, diz assim, assim diz o Senhor, apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos, se referindo aos ninivitas, né? Mas você, Judá, ou seja, agora é uma palavra para o reino de Judá, embora eu tenha afligido, não os afligirei mais. Versículo 13. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. Isso é algo bem interessante, né? Talvez aqui seja uma menção, né? Esse pequeno trecho, né? Embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais, certamente uma referência desse castigo, né, que o rei Manassés sofreu. Certamente no período, que a gente não sabe exatamente quanto tempo durou, em que ele foi exilado, né, em que ele foi capturado e teve argolas no seu nariz e algemas de bronze no seu pulso, ele estava preso, certamente deve ter sido um momento de grande angústia no reino de Judá, apesar da gente não ter muitos detalhes a respeito desse evento. Mas é claro, no momento que o seu rei é capturado e levado para uma terra estrangeira, você fica um tanto quanto aflito de qual vai ser o futuro da nação. Então, aqui então cabe perfeitamente esse momento aqui, né? Apesar de eu ter afligido, não afligirei mais. Agora eu vou quebrar o pescoço quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas, né? Certamente uma referência ao tempo do reino de Josias, né? Porque a gente vai lembrar que Manassés morre, assume o seu filho Amon, que consegue ser pior do que os piores tempos do seu pai Manassés. Ele é assassinado pelos seus próprios oficiais. O povo da terra dá posse ao rei Josias, que assume o reinado com 12 anos.
E nesses 31 anos que Josias reina, são 31 anos de paz em Judá. Né? Realmente a promessa de Naum se cumpre dentro desse período do reinado de Josias, que há efetivamente um tempo de paz. Porque desde daquele assédio, né, que Josias sofreu, que Ezequias sofreu, que foi Senaqueribe realizando um cerco a Jerusalém, naquele primeiro momento, Ezequias ele se humilha diante de Deus e Deus consegue afastar os inimigos. Contudo, no período de Manassés, a Assíria começa a pressionar Judá novamente, de uma maneira efetiva. Judá é como se fosse um estado vassalo também, né, tendo que entregar os seus impostos todos à Assíria. Mas logo depois da morte de Amon, que é o sucessor de Manassés, assume Josias, e esses 31 anos são anos realmente em que o jugo sobre Judá é retirado. Né? Então fica para nós essa palavra, que eu acho que é uma palavra que precisa também estar nos nossos corações nesse tempo e em qualquer tempo que a gente viva, né? Que é o do versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ou seja, meus irmãos, acho que assim, o texto é absurdamente claro. Né? E realmente a gente precisa abrir o nosso coração a Deus para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, nos concedendo essa paz que excede todo o entendimento que só Jesus Cristo pode nos dar. Porque efetivamente o Senhor é bom. Talvez a gente consiga, a gente formule algumas interrogações nesse tempo que a gente viva, mas a gente tem que ter a sensibilidade de procurar perceber o mover e a ação de Deus. A gente nunca viu tantas pessoas, talvez até porque não tem o que fazer, acessarem sites de igreja, receberem uma mensagem, estarem ali abertas ao ouvir o Evangelho. Nós tivemos algumas ações de pessoas cantando na janela, tão grande, porque ele vive, posso crer no amanhã, foi a música cantada, e muito interessante que quando eu entrei nos stories, claro, eu tenho stories de vários irmãos postando isso, mas eu também tive stories de pessoas que eram não crentes, amigos meus de escola ou ex-colegas de trabalho, que também postaram e achando bonito e tal, e recebendo aquela palavra. Então, eu não sei, assim, a gente não compreende quais são os propósitos de Deus, qual é a intencionalidade de Deus com tudo isso. Só que a gente precisa realmente ter essa palavra no nosso coração, de que o Senhor é bom, em que Ele é um refúgio em tempos de angústia. Nesse momento de desespero, a tua centralidade, o seu equilíbrio deve estar na sua fé e na sua confiança em Deus, sabendo que Ele protege aqueles que nele confiam. E aí eu quero então encerrar esse nosso estudo a respeito de Naum com essa palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, que vai nortear e vai nos deixar no centro, no equilíbrio, para esse momento de dificuldade e para todos os momentos que a gente possa vir a enfrentar na vida, tá bom? Então que Deus te abençoe, te inspire e te use para a honra e glória do nome dele, nesse tempo e em qualquer tempo. Deus abençoe, um abração e até mais.